Nessa quarta-feira temos outro jogo que promete muito, né, Vini? Que é o confronto entre Botafogo e São Paulo. Pelos últimos confrontos, né, no ano passado, muitos decisivos de Libertadores, a decisão para o Botafogo do título do Campeonato Brasileiro, enfim. E no São Paulo, por um momento que segue... O Zubeldia não tem um dia de paz, né, meu amigo? Quando ele acha que vai melhorar, que a pressão vai diminuir, não vence no Morumbi, e aí, ó, tá sob desconfiança já nessa partida hoje aqui no Rio de Janeiro. E tem sido uma constante o São Paulo sair de campo vaiado, né? Hoje o Zubeldia volta ao banco, ele cumpriu suspensão na última partida. O Caleri, que também ficou fora pelo cartão vermelho que recebeu contra o Atlético Mineiro, também volta e deve voltar ao time titular. E é curioso, né? Porque o Caleri não vive boa fase. O artilheiro do time é o André Silva, com 5 gols. O André joga na última partida, mas também deixa essa impressão de, poxa, o Caleri não vive o melhor momento, mas ele é o 9, ele é a referência. E nesse time, sem tantas referências e lideranças dentro de campo, me parece importante esse retorno do Caleri, porque Oscar segue fora, Lucas Moura segue fora, você tem ali o Luiz Gustavo, que ainda é uma ausência, o Pablo Maia lesionado. Então hoje você olha para o time do São Paulo e o time sofre quando não tem esses principais atletas. No último jogo, por exemplo, não teve o Arboleda, que é outra referência técnica, outra liderança desse time. O Arboleda volta, essa é a grande notícia para o São Paulo hoje, mas, de novo, sem poder contar com Lucas e Oscar, a pressão vai aumentando. O discurso oficial, pelo que a gente apura aqui, quem pensa o futebol do São Paulo hoje, argumenta o seguinte: o Zubeldia ele está pressionado, mas ele não vai ser demitido até que ele tenha todo o elenco à disposição, até que ele tenha todos os titulares podendo jogar. E aí passa, evidentemente, pelo retorno de Lucas Moura e do Oscar, que ainda não tem prazo para voltar a jogar. Então, os titulares não estando em campo prejudica demais o time no jogo, mas é um alento para o Zubeldia, pelo menos é o discurso, tá? De que ele não vai ser demitido até que todo mundo esteja à disposição. E aí fica complicado com o elenco curto, amigos, pensar que esse vai ser o terceiro jogo do São Paulo em 7 dias. E aí tem jogador que está entrando em campo desgastado e assim, o calendário é cruel e eu continuo batendo nessa tecla. O São Paulo abriu mão de 18 jogadores da última temporada para essa, contratou 4. Então, o São Paulo apostou todas as fichas num time titular muito forte e o elenco não tem profundidade. Não tem muitas peças no banco, é muita molecada. E hoje, de novo, sem poder contar com Oscar e Lucas Moura. Vamos ver como é que o São Paulo reage, tentando dar uma resposta para o torcedor, né? É aquela história de, você foi muito bem, né? Olhar muito para o time titular, mas esquecer que vai precisar de um elenco ali para sequência da temporada. Até pela idade também desses jogadores que o São Paulo traz, que já não aguentam fisicamente o calendário de jogos do futebol brasileiro. E, enfim, o Lucas, na última temporada, é muito importante para o São Paulo, mas já tinha mostrado que não consegue atuar nesse calendário insano que a gente tem por aqui. Enfim, acho que entendo até a justificativa, né, e essa apuração que o Vini traz da diretoria de não tem o elenco inteiro à disposição, então tá difícil o trabalho para o Zubeldia também. Só que ao mesmo tempo é aquilo, né? De repente vai ter um jogo com todo o time titular e se não vencer nesse, tá bom. Também, tava com todo mundo aí, voltou o Lucas, voltou o Oscar, não deu conta. Um abraço. A gente sabe que as críticas têm sido muito grandes porque é um time que também sofre muito de irregularidade, com todos os desfalques. Esse é um ponto muito importante que o Vini traz. Mas é um time que não consegue encontrar regularidade. Melhora um pouquinho defensivamente, aí não consegue criar ofensivamente. Aí cria um pouco mais no próximo jogo, mas sofre muito defensivamente. Tá difícil para o Zubeldia encontrar um time, acho que agora ele encontrou, tá dando uma sequência maior com os desfalques, mas com dificuldade ainda de ter uma atuação regular, né? Eu acho que, enfim, o São Paulo é um time irregular por si só nos últimos anos, né? Assim, acho que o auge ele foi com o Dorival, que está no mercado agora, então foi o último título, o grande título do São Paulo, o título da Copa do Brasil, aí sim, um time mais consistente, o time onde as coisas funcionaram. Eu acho que o time do Zubeldia no ano passado, esse confronto é interessante por isso. Eu acho que o São Paulo é o time que mais incomodou o Botafogo na Libertadores. De longe, sim. Onde o Botafogo esteve mais perto de ser eliminado da Libertadores, sim, foi pelo São Paulo. E aí, essa relação da torcida com o Caleri é algo único no futebol brasileiro. Porque, assim, o Caleri é o cara que faz o gol que leva para os pênaltis, né? Mas ele é o cara que perde um gol inacreditável na sequência. Então, eu acho que o retrato do Caleri no jogo... E perde o pênalti na disputa, né? Também. Então, e o Lucas perde um pênalti durante o jogo. Assim, foi o grande jogo do Botafogo campeão da Libertadores. Na Libertadores foi esse jogo contra o São Paulo, no Morumbi. Mas é um time que tem muitos jogadores mais velhos. Eu acho também o elenco não é tão farto. E, cara, com essas ausências aí, o São Paulo pode dar uma sorte de vir jogar no Botafogo, no Newton Santos contra o Botafogo, de ser um Botafogo de que não faz gols.
né? Então, assim, de ser um time que venha para travar o jogo, né? Tem outra lembrança muito positiva do torcedor do Botafogo, que é o jogo do título brasileiro, que foi confirmado em cima do São Paulo, o gol do Gregory, né? O segundo gol. Mas parece que hoje o Botafogo vai com uma diferença que o torcedor está pedindo, que é a situação do Savarino de 10. De 10, de meia ali. E o Patrick de Paula fora do time nesse momento. Não acho que o Patrick tenha jogado mal, eu acho que ele não é 10. Sim. Né? Não sei o que você acha assim, mas vai ser um jogo interessante, porque o São Paulo está dá para dizer que o São Paulo está na beira de uma crise, né? Ou já entrou na crise, enfim. O Botafogo ainda não. Tá rodeando essa beira assim há muito tempo, né? O São Paulo, a impressão é essa. E o Botafogo eu defendo o Paiva em diversas situações que o torcedor tem dito. Porque eu acho que falta um ajuste fino. Eu vejo um time organizado, eu vejo um padrão de jogo, eu vejo o time, nesse momento, perdendo gols e muitas vezes, acho que aí é uma responsabilidade compartilhada, como foi o caso da Universidade de Chile, por exemplo, não criando essa chance. Sim. Se você criar a chance e perder os gols, eu acho que aí é questão de ajuste de jogador, né? O jogador tem que acertar a ponteira. Então, assim, eu acho que o Botafogo tem um início de trabalho, na minha visão, promissor, um time já organizado, mas que não faz os gols. E, por outro lado, é um São Paulo, dá para dizer, desfigurado, né? Do que a gente imagina no São Paulo com o Lucas, com o Oscar, é um São Paulo muito diferente. Então, acho que vai ser um São Paulo que vem para tentar travar o Botafogo. O Botafogo vai ter que fazer algo que ainda não fez. Gols contra um time que tem um bloco baixo aí. Não vou falar do Caleri aqui para confundir Carelli, Cantarelli. É um desafio. Caleri. Carilli já seria difícil. Hoje ainda tem o Cantarelli, mas a gente consegue. Isso aí. Complicado, mas eu acho que, falando do Botafogo, assim, acho que o Botafogo precisa de uma boa atuação em casa. É isso que está faltando, talvez, para um match aí entre a torcida e o Renato Paiva, porque há desconfiança, né? Desconfiança de um time que não consegue... A impressão que tem vendo o Botafogo é de um time lento, um time muito espaçado, um time que demora a criar chances de gols, porque eu acho que é um time em adaptação, né? O Botafogo, teoricamente, está em fevereiro. Acho que merece muito mais críticas. O planejamento do Botafogo ao chegar com um trabalho de 2 meses de um técnico do que efetivamente o técnico até agora. Mas uma derrota em casa para o São Paulo hoje, que leva o Botafogo até 4 pontos em 12 no campeonato, 33% de aproveitamento, acho que inicia também o Botafogo, toma o lugar do São Paulo nessa beira de crise ali. Porque, de fato, é um time campeão, né? E o Botafogo é um time que, na temporada inteira, ainda não se comportou como o atual campeão brasileiro. Melhorou. Ou atual campeão da Libertadores. Mas é isso, melhorou, ganhou o padrão, falta ter efetividade, né? É uma chance, com todos esses desfalques do São Paulo hoje, jogando em casa, jogando às 6h30, né, para o happy hour aí, de ter essa hora feliz aí, finalmente, o torcedor do Botafogo. E tem que aproveitar, né? Tem que aproveitar, conta muito com o Igor Jesus para isso. O Igor Jesus está fazendo um bom início de Campeonato Brasileiro. Acho que ele é um dos jogadores que mais aparece, é o jogador com mais chutes por jogo no campeonato até agora. O GE. Globo destaca, né, a média de finalizações por gol, aí pelo número de finalizações no cálculo básico, né, número de finalizações e gols no Campeonato Brasileiro. A média do Botafogo é de 20 finalizações para um gol. É uma média assustadora, altíssima, né? A média dos times ali, em geral, passa por 5, 6 finalizações. O Botafogo, por enquanto, precisa de 20 para fazer um gol. A minha leitura disso, e até para passar para a torcida do Botafogo também, assim, esses dados mostram um time organizado. Um time que cria e não aproveita as chances que cria, assim. E é o que eu tenho visto em campo. Óbvio, o torcedor tem, agora, é o momento mais difícil que já aconteceu com o Flamengo de 19. É o Botafogo, né? O Botafogo que ganhou a Libertadores e o Brasileiro. Qualquer coisa abaixo disso, o torcedor vai chiar. Mas tem um desafio interessante. Eu acho que o Botafogo ainda não tem um elenco do nível do ano passado. Não tem um 10. Eu acho que o Santos Rodrigues, mesmo bem, não é esse 10. É um jogador de mais definição, pelo que eu apurei de conversar, do que de criação de jogada. Não é o Almada. E que tá demorando. Ele não se adaptou, né? Vai demorar um pouco mais. Então não tem o 10. O 10 é o Wendel. O Wendel aqui jogava de volante, mas na Rússia ele é 10. Eu fiz até uma pergunta uma vez para o Mantuan, que joga lá, e jogador do Corinthians. E eu perguntei do Claudinho. O Wendel que vai chegar só no meio do ano. E o Claudinho e tal, pô, craque e tal. Mas o Wendel, 10 é o Wendel. Então, assim, para ver o nível, né, de comparação dos jogadores. E esse é o desafio. Se a galera for pegar o recorte da tabela, agora. O Botafogo já enfrentou Palmeiras, vai enfrentar São Paulo, tem Flamengo, Atlético Mineiro, tem clássico contra o Fluminense em breve, aí já acho que daqui a 2 rodadas ou uma rodada, enfim. A parte mais difícil do primeiro turno do Botafogo é antes do Super Mundial. E é antes de junho. O Botafogo vai contratar, tem ali o Wesley que pode chegar, o Wendel já está acertado e vai contratar mais gente. A promessa do Textor é essa. Mas o desafio do Paiva é chegar até junho com as opções que tem. Eu convido o torcedor do Botafogo a fazer um exercício. Olha para o banco nesse momento. Se é opções de laterais? Tem. Se é uma opção de criação? Não tem. Centroavante? Agora veio o Mastriani. Então, assim, tem um elenco que, pela saída de todo o banco,
é um elenco que empobreceu. Não é um elenco ruim. Acho que é um elenco para brigar por Libertadores, para se aproximar do título. Mas eu acho que, tanto como aconteceu ano passado, é bom a gente lembrar. Igor Jesus, Almada, Alex Telles, Vitinho são da segunda janela. Sim. Janela que vem. Eles não iniciam o brasileiro no Botafogo. Então é o Botafogo acertar na segunda janela para transformar o time com a força de elenco que teve no ano passado. Mas como bem lembrou o Thales, esse foi o planejamento do clube para a temporada de 2025, foi se reforçar só no meio do ano e mais próximo do Mundial de Clubes. Fala-se muito em Palmeiras, Flamengo, Inter, Fluminense, Corinthians, mas é o outro grande espetáculo da rodada. Botafogo, atual campeão brasileiro, versus São Paulo, precisando mostrar mais competência. Os dois, né, não foram bem na última rodada. O duelo que abre a quarta-feira de Brasileirão é de tirar o fôlego. Botafogo e São Paulo se encaram logo mais, a partir das 6h30 da noite, no estádio Newton Santos, com o mesmo objetivo: vencer para amenizar a pressão neste início de temporada. Do lado do Botafogo, o técnico Renato Paiva deve manter a base que entrou em campo na última rodada. As dúvidas do treinador português estão do lado esquerdo do campo, tanto na lateral como também no ataque. Alex Telles e Cuiabano disputam uma vaga na linha defensiva, enquanto Santi Rodrigues e Matheus Martins competem no sistema ofensivo. Com isso, o provável Botafogo tem John no gol, Vitinho, Jair, Alexander Barbosa e Alex Telles ou Cuiabano. Gregory, Marlon Freitas, Savarino, Arthur, Matheus Martins ou Santi Rodrigues. E no ataque, Igor Jesus. Vamos trabalhar em cima do que estamos a trabalhar. É continuar nisto, continuar na questão da nossa posse de bola ser mais duradoura, mais completa, para ser depois mais efetiva. Gerar, criar e finalizar. Isso é aquilo que define uma equipa que quer ser campeã. Do lado do São Paulo, pressão para cima de Zubeldia. O tricolor paulista ainda não venceu no campeonato. Foram 3 empates em 3 partidas. Além disso, a performance do time vem incomodando o torcedor, que deseja uma reação na noite de hoje. Embora a equipe ainda não possa contar com a dupla Lucas e Oscar, 2 retornos podem ajudar o São Paulo logo mais. O zagueiro Arboleda e o atacante Jonathan Calleri estão de volta e devem começar o jogo. O provável São Paulo tem Rafael no gol, Cedric ou Ferrarese, Arboleda, Alan Franco e Enzo Dias, Alisson, Marcos Antônio e Luciano, Lucas Ferreira, Calleri e Ferreirinha. Entendemos que é um grande jogo, uma equipe muito forte. E agora vamos lá e temos que ter tranquilidade para poder conseguir essa vitória que é muito importante para nós. Agora a gente ter calma, fazer nosso trabalho, colocar tudo em prática, aquilo que a gente vem treinando nesses poucos dias que temos, de um jogo para o outro, para a gente poder ir lá e conseguir essa vitória. Cicinho, quero sua opinião sobre esse jogo entre Botafogo e São Paulo. Bom, como São Paulino, o que me resta é torcer, né? Só isso? Não, a expectativa é que o São Paulo apresente, né, uma maneira... Que isso? Na verdade, eu não sei se é medo, porque eu não tô com o Zubeldia, então... Não tá confiante, se perder, o Zubeldia cai. Acredito eu. Segundo o dirigente de São Paulo, ele está garantido até o clássico. O dirigente falou, Renata, não assina embaixo não, porque hoje tudo pode acontecer. Mas vai ser também um grande jogo, vai ser um grande jogo. O Botafogo jogando em casa é muito forte, é um time melhor que o do São Paulo, tem jogadores melhores do que o do São Paulo, mas a expectativa do torcedor São Paulino é o Calleri desencantar, São Paulo fazer um grande jogo, joga sem Oscar e sem Lucas, então o que esperar do São Paulo? Não pode cobrar o treinador por causa desses 2 jogadores, então, São Paulo, boa sorte hoje, 1-0 já está de bom tamanho. Vamos falar muito mais sobre esse jogo e a rodada completa. Bom, vamos lá, vamos falar de Botafogo e São Paulo. Tem aqui algumas notícias interessantes. Um pouco sobre o Paiva e o possível time do Botafogo para o jogo de hoje. Paiva indica Botafogo com Savarino no meio e tem dúvida para o lado esquerdo para enfrentar o São Paulo. Veja a possível escalação. O técnico Renato Paiva indicou Savarino atuando mais pela faixa central do campo para o jogo contra o São Paulo, nessa quarta-feira, às 18h30 no estádio Newton Santos, pela 4ª rodada do Brasileirão, informa o GE. O martelo será batido antes da preleção, horas antes da bola rolar, como é de praxe para o treinador. Até outras mudanças, principalmente do lado esquerdo, como a lateral e no ataque. Segundo o GE, a possível escalação tem John, Vitinho, Jair, Barbosa e Alex Telles ou Cuiabano, Gregory, Marlon Freitas e Savarino,
Arthur, Igor Jesus, Matheus Martins na ponta esquerda ou Santiago Rodrigues. Né? É algo que se espera. Matheus Martins não rende bem no primeiro tempo, a gente conhece já o jogador, mas melhor ele lá do que o PK torto fora de posição, atrapalhando o meio campo. Não por ser o PK, eu gosto do PK como reserva do Marlon. Ele é um bom reserva para o Marlon, agora não para ser um meia de criação, não para ser um camisa 10, né? Essa não é a função dele. Então, pessoal, é isso, vamos daqui a pouco com mais vídeos, tá? Esse é só o primeiro vídeo do dia. Vamos ter ainda Globo Esporte, SBT Esporte Rio, Donos da Bola Rio. Vai ter mídia paulista falando do jogo, porque é contra o São Paulo. Então pode ser que tenha jogo aberto. Donos da Bola de São Paulo. Vai ter Seleção Sport TV, Redação Sport TV, daqui, tá rolando aí, tô gravando também. Entre outros vários programas para você. Então não esquece de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque toda hora tem conteúdo aqui no canal. E quando pingar aqui os novos vídeos, você vai receber um aviso que eles estão disponíveis para você assistir. Aqui em cima, Live Pix, Pix do canal, o 2.0, canal reserva tá aqui embaixo. Tamo junto sempre, até o próximo vídeo, valeu!